Bom dia, galerinha. Primeiro ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Muito bem, que bom. Vamos para mais uma aula de física. O assunto de hoje é refração luminosa. Até a aula passada, nós vimos as leis da reflexão e, inclusive, aplicamos isso para espelhos esféricos. Nós fizemos bastante imagens em espelhos côncavos, em espelhos convexos, certo? Espelhos planos. Então, nós aplicamos bastante as leis da reflexão, ok? Então, agora a gente vai aprender a refração luminosa. E depois nós veremos, na próxima aula, nós veremos as aplicações da refração luminosa. São N aplicações. São muitas aplicações onde a gente usa, inclusive no nosso dia a dia, sem saber, sem imaginar, a refração luminosa. Ok? Vamos lá? Vamos começar então com a nossa introdução, nossos conceitos, ok? E o conceito básico que a gente tem que entender é o comportamento da luz. Então, parte do que nós vamos ver aqui, nós já sabemos pelas leis da reflexão. Então, vamos reproduzir o que nós já sabemos. Eu tenho ali um aquário, por exemplo, certo? A superfície de um lago. Então, eu tenho aqui, daqui para cima, eu tenho o ar e daqui para baixo eu tenho a água. Dois meios diferentes, ok? Vou pegar uma lanterna, certo? E vou usar uma lanterna para produzir um raio, ok? O que nós sabemos que acontece ali? Bom, quando esse raio bater na superfície da água, a superfície da água, se ela estiver limpa e calma, ela é uma superfície espelhada. Então, ela vai fazer a reflexão luminosa. Para colocar a reflexão luminosa, a gente tem que saber quem é quem. Nós temos ali o raio incidente, é o raio saindo da lanterna, certo? Indo em direção à superfície de separação dos meios. Ok? Nós temos a linha normal, tudo que a gente mede em reflexão, nós falamos isso, é em relação à linha normal. A linha normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície de separação. Então, a superfície é horizontal, a água, e a linha normal tem que ser vertical. Coloco a linha normal no ponto de incidência, no ponto onde o raio bate, ok? Essa é a linha normal. E eu tenho o ângulo de incidência, ok? Todos os ângulos são sempre medidos em relação à linha normal. Esse é o nosso ângulo de entrada, ângulo de incidência. Bom, a gente sabe da reflexão que esse raio vai ser refletido, ou parte desse raio será refletido, é o que nós vamos ver agora. Parte desse raio é refletido, certo? Então, eu tenho um raio refletido e esse ângulo aí que é o ângulo de reflexão, ok? Nós sabemos das leis da reflexão que esses ângulos são iguais. O ângulo de entrada igual ao ângulo de saída, reflexão especular ou regular da luz, ok? Ângulo de entrada igual ao ângulo de saída, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, correto? Mas acontece um outro fenômeno ali, tem outro comportamento que vocês sabem na prática, mas a gente ainda não falou. Então vamos falar. Bom, se você é um observador, se você está aqui do lado de fora, você consegue, se a água for limpa e calma, você consegue enxergar o fundo disso aqui, ou parte da água, certo? Se isso aqui for muito fundo, você não vai enxergar o fundo, mas você vai enxergar até uma certa profundidade. E se você estiver embaixo d'água e abrir os olhos, você também conseguirá enxergar alguma coisa fora d'água, certo? Isso significa que a luz, ela faz o caminho dentro da água, ou seja, parte desse raio que está no ar entra na água. E, ao fazer isso, a luz sofre o fenômeno da refração, certo? Ela está mudando de meio, ela está no ar e passando para a água. Olha o caminho, olha a trajetória da luz ao fazer isso. Opa, aconteceu alguma coisa diferente aí, não aconteceu? Olha, ela estava em linha reta e a partir do ponto de incidência sofreu um desvio, um pequeno desvio. Ela deveria continuar assim, certo? Esse desvio é uma consequência da refração, certo? É um dos nossos objetivos na aula, entender o porquê que acontece desvio e como eu calculo ou como que eu meço esse desvio, certo?
Então, esses são os objetivos da nossa aula. Entender por que acontece o desvio e saber como calcular esse desvio. Ok? O que nós temos ali? Vamos dar nome aos bois ali. Esse raio é chamado de raio refratado, porque esse raio sofreu refração. Vamos lá, galera. Ó, raio incidente, estava no ar. Bateu, voltou para o ar. Então, está no mesmo meio que esse raio, o ar. Tudo isso aqui é ar. Então, esse raio é o raio refletido. É a parte do raio que voltou para o mesmo meio. Ok? Esse segundo raio é o raio refratado. Ele não sofreu reflexão, ele sofreu refração. Ele mudou de meio, estava no ar e passou para a água. Então, houve uma mudança de meio. Essa mudança de meio é a refração, certo? Nós vamos entender o que acontece, mas isso aqui é o fenômeno da refração, ok? Então, aqui nós temos o raio refratado. O raio que muda de meio é chamado de raio refratado, ok? E em relação à linha normal, nós vamos ter um terceiro ângulo, que será o ângulo de refração, certo? Esse Rzinho aí será o nosso ângulo de refração, ok? Então, está apresentado o fenômeno da refração. Esse é o comportamento da luz. Galera, tem uma partezinha aqui que acontece nesse ponto que não tem como a gente desenhar, mas ela acontece. Acontece a absorção da luz aqui também, certo? Então, nós temos aí três fenômenos que são concorrentes. Nós temos a reflexão, nós temos a refração e nós temos a absorção. São os três fenômenos que acontecem quando a luz bate em uma superfície. Esses fenômenos são concorrentes. O que significa ser concorrente, professor? Significa que quanto maior é a quantidade de um, menor é a quantidade de outro. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 100% meu raio incidente. Toda a energia luminosa está aqui. Vamos supor que não tem perdas. Quando ele bate aqui, esse 100% vai ser dividido em três partes. Uma parte disso vai para a reflexão, uma parte disso vai para a refração e uma parte disso vai para a absorção, ok? São os três fenômenos que acontecem aqui. Quanto maior é a parte da reflexão, menos sobra para a refração e para a absorção. Quanto maior a parte da refração, menos sobra para a reflexão e para a absorção. E quanto maior a parte da absorção, menos sobra para a reflexão e para a refração. E aí a gente começa a entender um fenômeno que a gente chama lá do que a gente estudou sobre cores e o corpo negro, que absorve tudo, certo? Então, quando nós temos um corpo que é denominado corpo negro perfeito, ele tem a absorção total da luz. Isso significa que se toda a luz incidente bate em um corpo negro e é absorvida por ele, eu não tenho nada de reflexão e não tenho nada de refração, o que significa na prática não tem luz refletida, ou seja, não enxergo cores, a ausência de cores é o corpo negro, certo? E não enxergo nada do outro lado, porque a luz não passa por esse corpo, não sofre refração. Entendido, galera? Então tá aí o fenômeno da refração apresentado para a gente. Ok, vamos entender melhor esse fenômeno da refração, vamos entender por que acontece o desvio e vamos conceituar melhor o que acontece aqui, ok? Para a gente conceituar o fenômeno da refração, a gente precisa falar sobre o índice de refração, ok? Para falar do índice de refração, eu vou dar o seguinte exemplo. Então, ó, nós temos lá o mesmo exemplo de antes. Eu tenho o raio incidente e a linha normal, ok? Não nos interessa mais saber a reflexão. Então, galera, a parte da reflexão a partir de agora eu não irei desenhar. Não significa que ela não está acontecendo. Significa que nós já estudamos a reflexão, então nós vamos entender aqui a refração. Então, eu vou omitir a parte da reflexão, ok? Mas ela pode estar acontecendo aqui. Tudo bem? Muito bem. Então, ó, nós vimos ali, ok? Apresentando um quadro. Esse quadro tem um negócio que se chama índice de refração. Então, primeiro nós vamos ver o comportamento do raio em relação aos índices. Depois eu vou explicar, a gente vai conceituar o que é o índice. E aí, conceituado o índice, a gente vai entender muito bem o que é essa refração, ok? Vamos lá. O primeiro que tem aqui
É água. E a água a gente já sabe o que acontece. Olha o valor do índice de refração da água. Isso é um valor tabelado, tá, galera? Então, aqui a gente tem uma água limpa, temperatura ambiente, ou seja, a gente tem condições apropriadas para que o índice seja isso aqui. Não significa que toda água terá esse índice aqui, ok? Muito bem. Então, quando a luz bate ali, ó, segundo o índice de refração de 1,33, ela vai fazer aquele comportamento que a gente viu. Ela vai sofrer esse desvio aqui, ok? Qual que é o próximo ali? O próximo seria a glicerina. Então, vamos supor que isso aqui é um aquário, e esse aquário não tem água, esse aquário está cheio de glicerina. Olha o comportamento da luz como seria. Ela vem, bate, então na glicerina, com o índice de refração de 1,47, opa, deu um desvio um pouquinho maior. Antes o desvio era esse, era o primeiro raio. Agora o desvio foi esse. O desvio aumentou, né? Porque ela deveria continuar essa linha reta aqui, certo? Muito bem. E se eu trocar de glicerina para o próximo aqui, ó? O próximo seria o vidro comum. Vamos supor que isso aqui é um bloco maciço de vidro comum, ok? A luz, ao passar por ele, ó, com um índice de refração de 1,52, vai sofrer esse desvio. Opa, aumentou o desvio. Estão percebendo um padrão? Qual que seria o padrão? Quanto maior o índice, maior é o desvio que acontece aqui, certo? Quem seria o próximo? O próximo seria o álcool etílico. Eu encher esse meu aquário de álcool etílico, com um índice de refração de 1,66. O que eu espero que aconteça aqui, galera? Que o desvio seja maior ainda. E, de fato, foi maior ainda, ok? E se eu tiver o diamante? Se eu trocar isso aqui por um bloco de diamante? Opa, estaria milionário. Mas trocando isso aqui por um bloco de diamante com um índice de refração altíssimo, 2,42, olha o desvio, muito grande, certo? Então a gente percebe um padrão aqui, galera. Qual é o padrão? Quanto maior é o índice de refração, maior é o desvio, ok? Vamos conceituar melhor, então, o que é essa refração? Então, a nossa refração, o primeiro conceito que eu dei foi quando a luz muda de meio. No caso, ela estava no ar e passou para a água. Aconteceu o fenômeno da refração. Tá, muito bem, professor, aconteceu o fenômeno da refração, mas o que é o fenômeno da refração? O fenômeno da refração é a mudança de velocidade da luz ao trocar de meio. Isso sim conceitua a refração. Olha só, nós temos uma velocidade para a luz aqui no ar. Quando ela entra em qualquer um desses meios aqui, que são meios mais densos, e para isso vai servir o nosso índice de refração, ele vai nos dar uma ideia disso que eu vou comentar agora. Quando a luz está no ar e passa para um desses meios, a velocidade da luz diminui, certo? Ela dá uma freada, a velocidade sofre uma diminuição. Então, ó, ela estava vindo assim, com alta velocidade. Aí ela bate aqui e sofre uma freada. Aí essa freada significa que ela vai um pouquinho mais devagar, então ela inclina. Se ela sofre uma freada maior, aí ela inclina mais. E por aí se vai, ok? Então, a refração é a mudança de velocidade na propagação da luz pela mudança de meio. Isso conceitua o que é refração. Então, sempre que a luz trocar de meio, ela vai sofrer mudança na velocidade. Ao sofrer mudança na velocidade, ela pode ou não sofrer desvio, certo? Esse desvio ou não, nós vamos ver e terá um caso particular em que ela não sofre desvio, beleza? Mas vamos avançar ali. Entendido agora, galera, o que é o índice de o que é a refração? Ok. Vamos conceituar agora melhor esse índice de refração e relacionar com a nossa definição dada de refração, ok? Matematicamente, o índice de refração significa isso aqui. Esse n é o próprio índice de refração do meio. C, vocês vão lembrar o que é. C é a velocidade da luz no vácuo, que a gente usa C de constante. As ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade da luz no mesmo meio. Luz, micro-ondas, raio-x, alfa, beta, gama, todas elas vão ter a mesma velocidade no vácuo, certo? E no vácuo a gente sabe o valor. Quem é V? V é a velocidade da luz no meio que eu estou estudando. Então, por exemplo, vamos voltar aqui.
Se eu considerar isso aqui como vácuo, eu tenho a velocidade da luz no vácuo, certo? Ok? Aqui, para cada um desses índices, eu vou ter a velocidade no meio. A velocidade da luz na água, a velocidade da luz na glicerina, no vidro comum, no álcool etílico, no diamante. Cada meio terá uma velocidade diferente, ok? E esse índice de refração, ele nos dá uma ideia da velocidade da luz no meio em questão, ok? Então, o índice de refração vai medir para a gente a velocidade da luz no meio em relação à velocidade da luz no vácuo, certo? Então, N é o índice de refração, ok? E ali está o que significa ele. É uma medida, a gente vai ver muito essa palavra em exercícios, tá, galera? Medida de refringência, ok? Então, nós temos o meio de refringência. Nós temos a refringência do meio. Sempre que tiver essa palavra aqui, ó, refringência, ele se refere ao índice de refração do meio, ok? Muito bem, percebam, eu estou dividindo esse, que é um valor constante, por esse. Aqui é o denominador, ok? Quanto menor o denominador, maior ou menor é o resultado que aparece aqui? Maior. Então, quando eu tenho uma velocidade baixa, eu tenho um índice de refração alto. Quando eu tenho uma velocidade alta, eu tenho um índice de refração baixa, ok? Então, galera, nós vamos ter, por exemplo, vamos voltar ao nosso quadro ali, nós poderíamos classificar as velocidades aqui, ó. Desses meios aqui, dos que estão aqui, quem teria maior velocidade para a luz? Aquela que tiver o menor índice. A água é o menor dos índices aqui. Significa que a luz se propaga na água com velocidade maior do que qualquer outro meio que aqui está. Em seguida, a glicerina, depois o vidro comum, depois o álcool etílico e o diamante, que tem um alto índice de refração, significa que a luz tem uma velocidade baixa, ok? Qual seria a velocidade da luz no diamante? Nós pegaríamos a velocidade da luz no vácuo e dividiríamos por esse valor, 2,42. Nós teríamos o valor da velocidade da luz no diamante. Então, é para isso que serve o índice de refração, ok? Ele vai nos dar uma ideia da velocidade de propagação da luz naquele meio em questão, certo? Então, eu coloquei aí no quadrinho o que significa e coloquei essa interpretação que eu acabei de dar. Maior índice significa menor velocidade da luz. Quanto maior o índice, menor é a velocidade da luz no meio, ok? Então, aí nós temos o índice de refração. C é a velocidade da luz no vácuo, que vai ser 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Galera, lembrem que a gente falou que essa aqui é a maior velocidade possível para a luz, certo? Nós estamos em física clássica, então essa aqui seria a maior velocidade possível para a luz, ok? Por quê, professor? Percebam, quanto mais denso é o meio, menor é a velocidade da luz, ok? Maior é seu índice de refração. Muito bem. No vácuo não tem matéria. Se não tem matéria para atrapalhar a luz, ele tem pouca densidade ou nenhuma densidade, certo? Vamos no caso extremo, nenhuma densidade. Então, significa que a velocidade da luz seria a maior possível no meio de menor densidade, que é o vácuo. E como essa velocidade é a velocidade da luz no vácuo, essa aqui seria a maior velocidade possível para a luz, ok? Nenhum outro meio denso teria uma velocidade maior ou terá uma velocidade maior do que essa aqui para a luz, ok? Muito bem. Então, nós temos o V ali, velocidade da luz no meio que a gente está estudando. Essa relação que eu acabei de passar, o V sempre será menor ou igual a C. V nunca será maior do que C. A velocidade da luz em qualquer outro meio nunca será maior do que a velocidade da luz no vácuo. Isso dá uma consequência aqui, galera. Se o denominador é sempre menor do que o numerador, a resposta sempre vai ser maior do que 1, correto? Então, nosso índice de refração sempre será um número maior do que 1, que é isso aqui. Ah, eu coloquei o caso igual. Por que o caso igual? Porque vamos supor que você está calculando no próprio vácuo. Qual que é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 oitava. Então, 3 vezes 10 oitava em cima, 3 vezes 10 oitava embaixo, dá 1. O índice de refração do vácuo é igual a 1.
ok? Galera, por definição, nós usamos o índice de refração do ar também igual a 1. A velocidade da luz no ar é muito próxima da velocidade da luz no vácuo, não é igual. E vai dar um valor ligeiramente diferente de 1. Mas por questão de aproximação, nós usamos o índice de refração do ar também igual a 1. Essa é uma definição importante, anotem aí, tá? Índice de refração do ar, por definição, igual a 1, ok? Muito bem. Agora nós estamos prontos para as duas leis da refração. Nós sabemos o conceito, agora vamos ver as leis que regem a refração e saber como equacionar isso aí, ok? Vamos lá, nós temos o exemplo de sempre, nossa lanterna, a luz vai bater, raio incidente, linha normal, certo? O raio refratado, e aí os ângulos, galera. Para que serve ali a nossa linha normal? Nossa linha normal sempre vai servir para medir ângulos, tá certo? Os ângulos que nos interessam, tanto nas leis da reflexão quanto nas leis da refração, são os ângulos do raio em relação à linha normal, que seriam esses ângulos aqui, ó. Que seriam esses ângulos aqui, em relação à linha normal. Ok? Muito bem, certo? Mas tem mais coisa aí, ó. Nós temos aqui raio incidente, linha normal, o nosso raio refratado e a superfície de separação. Essa primeira lei da reflexão é muito parecida com a primeira lei da refração, é muito parecida com a primeira da reflexão. A primeira lei da refração diz o seguinte: raio incidente, que é esse cara, linha normal, que é esse cara, raio refratado, que é esse cara, e superfície de separação fazem parte do mesmo plano, ok? Estão aqui, ó, em duas dimensões. Significa que esse cara não vai sair aqui em direção ao meu olho, certo? Eles vão estar sempre coplanares ali, fazendo parte do mesmo plano, ok? Muito bem. E a segunda lei da reflexão trata sobre os ângulos. Então, olha os ângulos que eu disse que nos interessam. Nós temos aquele ângulo ali, ó. Esse aqui é o raio incidente. O ângulo entre o raio incidente e a linha normal é o ângulo de incidência. E o ângulo entre o raio refratado e a linha normal é o ângulo de refração, ok? E a segunda lei vai tratar sobre a relação desses ângulos com o fenômeno da refração. E o fenômeno da refração está ligado com os índices de refração do meio, ok? Então, nós temos ali a nossa segunda lei da refração. Olha lá quem é. Índice de refração do meio. Que meio é esse, galera? Se esse é o meio que está o raio incidente, então eu vou chamar esse meio aqui de meio de incidência. Se esse meio aqui é o meio onde está o raio refratado, então eu vou chamar esse meio de refração. Onde a luz está, meio de incidência. Para onde a luz foi, meio de refração. Ok? Então, meio de incidência e meio de refração. NI, NR. Ok? Esse N seria o índice de refração desse meio, que seria o ar. A gente viu por definição que é 1. E esse índice de refração seria o índice da água, certo? Que se for aquele valor de tabela, seria 1,33, ok? Muito bem. E a segunda lei, então, é uma fórmula matemática que relaciona essas quatro coisas, certo? Essa é a lei de Snell-Descartes, ok? É a segunda lei da refração. Ela diz o seguinte: NI, ou seja, índice de refração do meio de incidência, vezes o seno do ângulo de incidência, seno desse ângulo aqui, é igual a NR, que é o índice de refração do meio de refração, vezes seno de R, ou seja, seno do ângulo de refração, ok? Então, a gente relaciona essas quatro coisas: ângulo de incidência, ângulo de refração, meio de incidência, meio de refração. Galera, tem uma matemáticazinha aqui, então tem senos, ok? Mas tem algumas conclusões que a gente pode tirar sem fazer cálculo. Isso é uma interpretação física do problema. É importante que vocês tenham isso em mente. Isso ajuda vocês a resolverem os exercícios, ajuda vocês a entenderem os fenômenos, ok? Qual seria a interpretação? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu estou no meio de maior ou de menor velocidade para a luz? O ar. Maior velocidade, ou seja, é o meio de menor índice.
Vou passar para o meio em que a velocidade da luz é menor, ou seja, maior índice. Quando eu faço isso, o que acontece com esse ângulo? O ângulo de incidência é maior ou menor do que o ângulo de refração? Olha, ele sofreu um fechamento aqui, ó. Esse ângulo diminuiu em relação a esse ângulo. Isso é um comportamento comum, isso sempre irá acontecer, galera. Então, nós temos isso aqui, ó. Nós temos ali o nosso exemplo, com tudo que a gente falou. O ar seria o nosso menor índice, ou seja, maior velocidade. Quanto menor o índice, maior é a velocidade. Nós temos o meio de refração, que seria o de maior índice, portanto, menor velocidade, ok? E os ângulos, ângulo de incidência e ângulo de refração. O que eu disse agora para vocês foi que, quando a luz passa do menor índice para o maior índice, a sua velocidade diminui. E o ângulo também diminui, certo? Então, acontece isso aqui. Isso significa que ela está se aproximando, já que o ângulo diminuiu, ela está mais próxima da linha normal, ok? Então, quando a luz passa do menor índice, do meio de menor índice, para um meio de maior índice, ela se aproxima da linha normal. Ou seja, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Galera, tenham em vista essa interpretação. Essa interpretação ajuda muito a resolver exercícios, ok? Ajuda muito a entender resultados de exercícios. Tranquilo? Em alguns casos, resolve exercício sem conta. Muito bem. Nós temos lá o caso contrário desse. E se eu tiver aqui o meu aquário e a lanterna estiver dentro do aquário? Aí a luz vai passar da água, maior índice, para o ar, menor índice. Qual será o comportamento? O comportamento tem que ser o contrário, né? Então, a gente tem aqui agora o raio incidente não está no ar, o raio incidente está na água, linha normal. Olha o que aconteceu aqui, galera. Ó. Menor velocidade, ao bater na superfície ou na fronteira de separação, a luz aumenta a velocidade, ela fica mais rápida. Eu estou no meio muito denso e passando para um meio pouco denso. Então, isso faz com que a velocidade da luz aumente, ok? E qual será a interpretação? Como nós vamos interpretar isso aí? Então, ó, eu tenho o NI. O NI agora, galera, não é o ar. O NI é a água, é onde a luz está. Só que a água continua sendo o maior índice. É onde a luz tem a menor velocidade, ok? O ar seria o nosso NR, que agora será o menor índice. Continua sendo o menor índice. Então, nós temos os ângulos ali. O ângulo de incidência não está mais no ar, está na água. Veja que mudou a ordem, tá, galera? Isso é importante, tá? Mudou a ordem, então eu tenho um ângulo de incidência e ali eu tenho um ângulo de refração. O que aconteceu com esse ângulo? Galera, sempre medido em relação à linha normal. Antes, o ângulo de incidência era maior, agora o ângulo de incidência será menor. Ou seja, eu estou me afastando da linha normal, ok? Então, quando a luz passa do maior índice, aqui, para o menor índice, aqui, ela se afasta da linha normal. Ou seja, o ângulo de refração será menor do que o ângulo de incidência. Ok? Muito bem, entendido isso aí. Qual é o caso particular? Eu comentei para vocês que existe um caso particular onde a luz sofre refração, mas não sofre desvio. Que caso particular seria esse? Então vamos pensar lá no nosso aquário. Olha como a lanterna está. A lanterna está perpendicular à superfície de separação. Galera, lembrem que a lanterna ela faz raios divergentes, tá? Então ela tem vários, infinitos raios aqui. Isso aqui é uma fonte extensa. Eu estou analisando um único raio que sai da lanterna, como se fosse um laser concentrado. Tudo bem? Muito bom. Então, ó, olha esse ângulo. Esse raio aqui, galera, ele forma um ângulo de 90 graus com a nossa superfície de separação, ok? Então, eu estou numa incidência normal. O que significa incidência normal? Porque se eu for desenhar a linha normal, onde está a linha normal, galera? Está em cima do próprio raio. Olha ali de novo. Eu tenho o raio de incidência, e como a linha normal forma 90 graus com a superfície, a linha normal estaria em cima
do raio incidente. Então, a gente chama isso aqui de incidência normal, ok? A luz vai passar para a água? Vai. Mas ela vai sofrer desvio? Não. Olha lá, a luz, o raio refratado também está em cima da normal. Então, aqui não tem nem aproximação, nem afastamento da linha normal, ok? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, certo? E esses ângulos valem quanto? Já que esses ângulos são medidos em relação à linha normal, galera, todos os ângulos são zero, ok? Se a gente usar a lei dos senos para isso, eu vou fazer seno de zero de um lado. Quanto que é seno de zero? É zero. Então, o outro lado também tem que ser zero. Como não existe índice de refração igual a zero, então nós teremos seno de zero de um lado e seno de zero do outro, ok? Então, os ângulos são iguais. Esse é o caso particular em que a luz sofre desvio, a luz sofre refração, mas não sofre desvio, ok? Então, galera, a gente não pode concluir que a refração é o desvio da luz. A refração é a mudança de velocidade pela mudança de meio. Como consequência, a luz pode sofrer desvio. Entendido? Muito bem. Resumo da nossa aula, galera. Resumindo o que nós aprendemos hoje. Então, nós aprendemos o que é um índice de refração, ok? E nós sabemos para que ele serve. O índice de refração serve para medir a velocidade da luz no meio em questão, ok? E o entendimento seria, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade da luz naquele meio. E o contrário também vale. Lembrem, galera, que esse índice de refração é relativo à velocidade da luz no vácuo. Então, quando eu digo que o índice de refração é igual a 2, significa que a velocidade da luz naquele meio é 2 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo, ok? Então, o índice de refração é relativo à velocidade da luz no vácuo, ok? Muito bem. O que mais nós aprendemos? Nós aprendemos a lei de Snell-Descartes, que é a segunda lei da refração, NI vezes seno de I igual a NR vezes seno de R. Para que serve essa lei? Essa lei serve para calcular o desvio, os ângulos de incidência e refração, o desvio que a luz sofre, ok? Muito bem. E nós aprendemos de fato o que é refração. Está ali o resumo do significado da refração. O que é refração? Mudança de meio e consequente mudança de velocidade de propagação da luz, ok? Esse é o fenômeno da refração. Beleza, galera? Isso aí, terminamos nossa aula de refração luminosa. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, galera!